Constelação sistêmica como profissão. Esse é o nosso assunto de hoje. Como é ser constelador, né? Como é a profissão de ser constelador? Qualquer um pode ser constelador? Então, a minha resposta é sim, qualquer pessoa pode ser constelador. Vai muito dos próprios princípios da pessoa, vai muito realmente do que ela sente aqui. Porque a constelação é algo que toca muito com as pessoas, que mexe muito com as pessoas e que muitas das vezes nós vamos estar lidando com sérias situações, com delicadas situações. Então, por isso, a própria pessoa tem que sentir essa força interna de estar pronta para lidar com grandes conflitos dos outros e principalmente sem se envolver com esse conflito dos outros. Um outro requisito muito importante é entender que essa é uma profissão de cura, é uma profissão de auxílio, é uma profissão onde você vai realmente pegar na mão de muitas pessoas e auxiliar ela a conduzir por um determinado momento e mostrar o caminho e soltar. Diferente de muitas outras terapias, onde o terapeuta conduz a pessoa por muito tempo, a constelação conduz a pessoa por pouco tempo. E isso faz com que o constelador seja, muitas das vezes, requisitado ou buscado como orientador. Então, muitas pessoas vão olhar para o constelador para que ele seja uma base de orientação. E é por isso que eu digo que, para ser essa base de orientação, o próprio constelador precisa estar razoavelmente curado. O que eu quero dizer com razoavelmente curado? Eu quero dizer que não existe pessoa que está 100% curada, não existe pessoa perfeita. Então, razoavelmente curado significa que as minhas maiores feridas, as minhas maiores mazelas, eu já consegui olhar para elas. Eu já superei elas. E hoje eu dou conta de olhar para frente, seguir a minha jornada, entendendo as feridas que existem, como qualquer pessoa, mas não chorando por causa dessas feridas. É olhar para a vida, é olhar feliz com aquilo que se tem. E aí sim você pode ser um exemplo para que as pessoas possam olhar para você e perceber que você tem as forças que de repente pode contribuir com a jornada dela para orientar ela onde ela precisa tomar as forças e seguir o seu caminho. E percebe que aqui eu não falei em nenhum momento sobre o lado financeiro. Por quê? Porque se você entrar numa profissão por causa do dinheiro, você já está fadado. Então, jamais entre, e aí independente de qual a profissão, né? Ah, eu vou fazer isso porque isso dá dinheiro. Não, não olhe para o dinheiro. Olhe para o que te move aqui dentro. O que toca aqui dentro realmente. Isso sim tem força. E aí qualquer profissão você vai ganhar dinheiro. Se você está olhando só para o dinheiro, você está esquecendo de você. Quando você esquece de você, a profissão já perdeu as forças. Então, trabalhar com constelação é isso. É trabalhar com o coração, trabalhar com amor. Profissionalmente pode ser, ou melhor, financeiramente pode ser uma boa profissão? Claro que pode, assim como qualquer outra. A grande diferença é que você vai estar lidando com a vida de pessoas. Nós já vimos e vamos ver, dentro do contexto aí das constelações, que algumas vezes nos deparamos com destinos muito cruéis com uma pessoa. Às vezes, por exemplo, uma pessoa pode me procurar para constelar um câncer que está tomando o corpo dela. E eu coloco a constelação e vejo que não há o que se fazer em relação ao câncer. Eu mesmo já passei por essa situação constelando uma mulher que me procurou e eu tive que dizer isso a ela, né? Poxa, olha, eu sinto muito, mas aqui não há o que se fazer. E foi impressionante porque depois de aproximadamente 6 meses ela veio a falecer e depois de quase um ano a família mesmo me relatou que aqueles 6 meses de vida dela pós-constelação foram muito diferentes. Porque ela percebeu na constelação ali que ela precisava aproveitar cada dia dela. E aí, em vez de viver preocupada, que era como ela estava vivendo, ela soltou e passou a viver tranquilamente aqueles últimos dias que ela tinha. Então, o constelador tem que se deparar com esse tipo de situação e, às vezes, dentro de outros contextos de terapias, por exemplo, um terapeuta não fala uma situação como essa que eu acabei de expor. Porém, Bert Hellinger nos mostrou com as constelações, com os seus livros, de que aquilo que vem à tona em uma constelação é o que a pessoa precisa. E eu falo isso com segurança para a pessoa. E eu vejo que quando eu falo isso, isso sempre traz melhorias para a pessoa.
Então, eu não vou me abster de falar. Essa é a grande diferença das constelações. Então, trabalhar com as constelações, você tem que estar preparado para lidar com pontos delicados, como esse, onde às vezes você vai ter que trazer a notícia de morte, por exemplo. Existem várias outras dinâmicas, né? Uma vez eu constelei um homem, por exemplo, que ele veio constelar o alcoolismo, mas eu percebi que não tinha como tirar o alcoolismo dele. Olha que delicado, né? Então ele olhou para aquilo e falou: sim, tá tudo bem. E confesso que eu não sei como foi a vida dele depois disso, mas é isso, é estar disposto a perceber qual é o fato que a constelação apresenta, ou qual é o destino que a constelação apresenta, qual é o destino dessa pessoa. E quando eu percebo que o destino é esse e eu não posso ir contra o destino dela, eu tenho que saber levar isso até ela. Então, esse é um desafio realmente que é bastante delicado dentro das constelações. E por isso exige um pouco mais do constelador como terapeuta, como profissão. E um último fator importante também é que o constelador é o tipo de profissional, assim como várias outras profissões, é claro, que ele precisa estar constantemente atualizado. Então, na minha opinião, tem de ser do perfil da pessoa aquela pessoa que gosta de estar sempre estudando, aquela pessoa que gosta sempre de estar buscando mais. Eu sempre digo que isso é conteúdo, né? O que você tem de conteúdo interno é tudo que você estuda. Então, às vezes, se eu trabalho numa fábrica, se eu trabalho numa empresa onde eu trabalho com uma situação mecânica, nem sempre eu vou precisar estar me atualizando tão intensamente como dentro de outros contextos. Claro, reforço, não é só o constelador, a medicina, por exemplo, é outra profissão que o profissional precisa sempre estar se atualizando, e existem várias, né? Agora, o que eu quero reforçar é que, para você ter sucesso na sua profissão como constelador, entenda que você vai ter que amar os estudos, amar os livros ou outras formas de estudo, mas estar sempre buscando conhecimento, porque a cada novo conhecimento você vai ter uma nova percepção e uma nova realidade, assim como as próprias constelações, quando começaram, eram uma e hoje são outra. Então, elas se modificaram nesse longo período aí de 40 anos. E continuará, com certeza, se modificando. E eu preciso estar atualizado nisso. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Um abraço e até a próxima.